primeiro tempo, o Flamengo fez até um jogo ok. Não vi o Flamengo mal no primeiro tempo, não. Eu vi o Flamengo bem. Só que o Flamengo tem uma grande dificuldade e isso tá na conta do Vitor Pereira. Esse time não cria. É difícil esse time criar jogadas. Então a gente passa um primeiro tempo ali, majoritariamente com uma bola do Arrascaeta, um chute de fora que pega na trave, e um chute do Gabigol em cima do goleiro, que é uma criação do Arrascaeta, um passe de calcanhar do Arrascaeta ali para a entrada do Gabigol no facão. E aí o Gabigol faz o chute, mas aí a bola acaba batendo ali no peito do goleiro, já que o Gabriel não tem pé esquerdo. Né? É uma falha recorrente que parece que não vai melhorar. É um jogador que parece que não vai melhorar com relação a isso aí. E a gente tem o domínio do jogo, a gente tem mais posse de bola, né? É meio que o estilo do jogo do Vasco que a gente falou aqui no pré-jogo, falou, ó, eles estão até sem meia hoje, são 3 volantes e 3 caras lá na frente para poder botar velocidade, e foi assim que eles tentaram fazer o jogo, né? E não conseguiram no primeiro tempo. Primeiro tempo, com relação a contra-ataque, a gente não sofreu tanto. Mas esse time erra tanto individualmente, são tantos erros, que acaba dando oportunidades para o Vasco. Todas as oportunidades no primeiro tempo foram criadas frutos de erros dos jogadores do Flamengo. Pode ver, todas foram. Né? O Thiago Maia saindo mal numa bola, indo cobrir a bola lá do outro lado. Né? O Pedro Raul domina uma bola inexplicavelmente. O péssimo Davi Luiz dá um espaço gigantesco para o cara girar. O cara gira, acerta uma paulada na trave. Né? Fabrício Bruno, no segundo tempo, então, mas distribuiu o passe errado ali na saída de bola, mas de monte. Né? O Flamengo erra muito individualmente. Né? No primeiro tempo, o saldo é esse. Eu acho que o Flamengo faz um jogo melhor do que o Vasco, tem mais posse, mas não cria tanto. Né? O Flamengo não tem um poder de criação, que até no começo do jogo ali eu falei, olha, o Arrascaeta parece estar melhor, né? Pode ser que a gente crie mais alguma coisa. Mas o primeiro tempo acaba assim. No segundo tempo, ele desfaz aquilo que fez com relação a Thiago Maia e Ayrton Lucas, né? Muito por questão física, né? O Thiago Maia ali sente. E aí o Ayrton Lucas volta a ser o lateral e ele entra com o Cebolinha, que novamente para mim entrou bem. Principalmente entrou ali assim que entra, consegue fazer algumas boas jogadas, entra bem. A substituição do Everton Ribeiro, eu discordo do Vitor Pereira, mas eu entendo. Era para ele tirar o Vitor Pereira e colocar o Matheus Gonçalves, na minha opinião. Tirar o Vitor Pereira mesmo. E graças a Deus eu falei isso na transmissão, para não ser engenheiro de obra pronta aqui. Eu falei, olha, ele tá entrando com o Matheus França, eu entendo o que ele quis, mas eu não concordo. E o que eu acho que ele quis? O Everton Ribeiro hoje não era um ala pela direita. Ele não era um ponta pela direita. Ele era um jogador mais centralizado, já que o Arrascaeta estava na frente. Então ele tira um jogador centralizado e coloca outro de mesma função, que seria o Matheus França. Eu acho errado. Ele poderia abrir o time, botar 3 jogadores lá na frente e deixar ali o Vidal, o Gerson e o Arrascaeta voltando um pouco mais para fazer essa jogada. Né? Então você ficaria com Vidal, Gerson, Arrascaeta, de um lado o Cebolinha, do outro lado o Matheus Gonçalves e na frente o Gabigol. Mais ou menos até... aí eu não sei qual foi quem é que foi que falou que entraria assim, não sei se foi o Alan, que falou que entraria com Cebolinha, Gonçalves e Gabriel centralizado, né, para ter um time mais veloz. Falei, pode ser que a gente tenha até o mesmo time que a gente falou no pré-jogo. Não aconteceu. Ele entra com o França, né? E o França não vai bem, na minha opinião. O França não faz um bom jogo, na minha opinião, né? E aí, só no final, ele tira o Vidal para colocar o Matheus Gonçalves faltando 15 minutos, né? E aí ele abre o Matheus Gonçalves lá de novo, que de novo dá resposta. Se você vê, ele tenta as jogadas, ele consegue as jogadas, né? É um garoto ainda, né? Mas que tem conseguido fazer as jogadas. Eu não sei porquê, assim, ele entrou 10 minutos no primeiro jogo lá. Aí foi bem. Ele joga o jogo do Botafogo, foi o destaque, fez o gol. E aí todos nós já falamos, opa, Matheus Gonçalves tem que ser pelo menos uma das primeiras, a primeira na minha visão, mas pelo menos uma das primeiras opções ali do Vitor Pereira, de acordo com o que ele queira mexer. Contra o Independente Del Valle, ele entra faltando 9 minutos para acabar o jogo. Ele joga mais porque teve prorrogação, né?
Ele joga 39 minutos porque teve prorrogação. E foi muito bem de novo. Hoje ele entra faltando 15 minutos para acabar o jogo. Já tá na hora dele jogar mais. Ah, Marcão, mas ele ainda não é um jogador formado, ele tem só 17 para 18 anos. Dane-se. Bota o moleque para jogar. E não é botar o moleque para jogar por jogar, não. Ele se apresenta hoje melhor do que os jogadores da posição. Ele tá melhor do que o Everton Ribeiro, infelizmente. Infelizmente por conta do Everton Ribeiro. Né? Felizmente por conta que a gente tem um jogador para entrar. Então, assim, já deu para ver que o Matheus Gonçalves é uma boa opção. Eu não estou falando para ele ser titular absoluto desse time, não, até porque eu acho que não tem que ter titular absoluto em lugar nenhum. Mas ele tem que ser uma opção mais factível, de falar assim, cara, esse cara pode entrar aqui com faltando 30, faltando 25, ele pode entrar jogando. Por que esse garoto não pode entrar jogando, gente? Jogo do Campeonato Carioca. E aí eu acho que o Vitor Pereira, de novo, demora a mudar o jogo. Ele entra com o Mateuzinho no lugar do Varela. E aí, para mim, ele troca 6 por meia dúzia, apesar de achar o Mateuzinho hoje mal. O Mateuzinho não entra bem. Acho que o Mateuzinho mal demais. E aí vem minha outra crítica em cima do Vitor Pereira na última substituição. Ah, Marcão, Davi Luiz sentiu. Perfeito. Não é possível que o Rodrigo Caio, jogando 2 jogos inteiros, não pode jogar 15 minutos contra o Vasco. Não é possível que o Léo Pereira, voltando de contusão, não possa jogar 15 minutos contra o Vasco. E ele botou o Pablo. Então, assim, tem muita coisa para mudar. E eu acho que a percepção do Vitor Pereira com relação a alguns jogadores está errada. A percepção dele com relação ao Matheus Gonçalves eu acho que está errada. E a percepção dele, pelo menos o que ele mostrou hoje, com relação aos zagueiros, eu acho que está errada. A percepção que ele tem do Thiago Maia fazendo a primeira linha com o Ayrton Lucas na segunda, para mim, está errada. Já deu para ver que não funciona. Né? E agora a gente tem mais um problema de ter menos um volante para jogar. Claro, a gente vai ter que esperar aí, né? O exame aí e tal, que o Thiago Maia vai fazer. Mas pode ser que a gente só tenha 2 volantes para o jogo do Fluminense, que seja Vidal e Gerson. Pode ser que aconteça. O Pulgar não volta, né? O Pulgar parece estar 1 mês fora. E o Thiago Maia sentiu hoje. No segundo tempo, a gente leva um gol improvável. Vou dizer assim. O cara pega uma paulada, a bola faz a curva lá fora, entra. Beleza. A gente leva um gol que não é culpa de ninguém, né? Apesar de eu achar algumas coisas ali esquisitas na jogada, mas tudo bem. A gente leva um gol porque o cara acertou um chute e acontece no futebol, o cara acertar um chute. Isso com 4 minutos. Tem que mudar outra coisa no Flamengo. A gente toma um gol e imediatamente a gente perde qualquer sentido tático de jogo. O time entra num desespero, numa loucura, sabe? E quer empatar de qualquer forma e tal. Aí a gente vê o Mateuzinho trombando com o Gabriel, todo mundo lá do mesmo lado, meio embolado. Aí o Matheus Gonçalves aqui do lado esquerdo, junto com o Ayrton Lucas, com o Cebolinha. A gente perde qualquer sentido tático. E isso para o Vasco é muito bom. Por quê? O Vasco simplesmente deu a bola para o Flamengo e falou assim, eu vou te contra-atacar, irmão. Eu vou aparecer aí quando você der um mole. E eles conseguiram. Né? Eles conseguiram aparecer algumas vezes em contra-ataque. Numa dessas bolas que não era nem a mais perigosa, né? O potente Mateuzinho foi dar uma espanada, a bola pega nas costas do jogador do Vasco, cai dentro da área, o Ayrton Lucas não decide também, tenta proteger, chega um outro jogador e acontece um pênalti. E eu acho que a única coisa boa do segundo tempo é a defesa do pênalti do Santos. Né? Conseguiu aí, né? Para quem acha que é a obrigação do goleiro pegar pênalti, o Santos pega o segundo pênalti dele no Flamengo. Né? Conseguiu defender um pênalti que foi bem cobrado pelo Pedro Raul, diga-se de passagem. Muito bem cobrado. Foi uma boa defesa do Santos. Só que mesmo com o pênalti, o que aconteceu? Quando defendeu o pênalti, eu falei, opa, o Flamengo vai ressurgir aqui agora no jogo. Mesmo assim, a gente tem muita dificuldade. Muito porque a gente abandonou qualquer questão tática, né? E aí fica mais difícil.